Antes de entrar na exposição destes privilégios que nos foram dados, vamos lembrar algumas coisas que nós já vimos e que precisam sempre ser lembradas. As bênçãos que Paulo menciona aqui, escolha, predestinação, perdão de pecados, união com Cristo, elas não são dadas à humanidade toda. Nós fazemos uma distinção entre graça comum e graça especial. Graça comum é o favor que Deus demonstra para a humanidade, independente daquilo que as pessoas acreditam. Você vai encontrar ateu que tem saúde boa, tem prosperidade financeira e desfruta até uma certa medida de tranquilidade e paz. Então, de onde vem isso? Com certeza não vem do mérito dele ou de fé que ele tenha, mas simplesmente do fato de que Deus faz com que o seu sol saia sobre justos e injustos e que a chuva caia no quintal de justos e pecadores. Então, nesse sentido, Deus não faz distinção. Ele abençoa a humanidade com bênçãos materiais, ele traz prosperidade para as pessoas são capacitadas, independente delas crerem em Deus ou não, com capacidade para fazer música, fazer arte, para fazer ciência, fazer pesquisa, fazer descobertas, pessoas que têm habilidades extraordinárias e que não querem nada com Deus. Tudo isso é a graça especial, é a graça comum de Deus. Com ela, Deus abençoa a humanidade. E se não fosse isso, o mundo seria insuportável. Seria um lugar impossível de viver. Mas por amor à sua criação, Deus faz com que até pessoas que não acreditam nele recebam bênção, graça, favor, capacidade, talentos e oportunidades aqui nessa vida. Então, quando você encontrar uma pessoa que não crê em Deus e no Senhor Jesus, mas você percebe que ela tem coisas boas e que coisas boas acontecem com ela, lembra que isso é a graça comum de Deus, é o favor de Deus, é o amor dele pela sua criação. Distinta dessa graça comum, tem a graça especial de Deus, em que Deus concede bênçãos espirituais e relacionadas com a salvação, mas isso somente para o seu povo. Perdão de pecados, adoção de filhos, a vida eterna, depois da morte ir para o céu, viver com Deus para sempre. Isso Deus não dá a todo mundo. Essas bênçãos ele reserva para o seu povo, aquele povo que nós vimos na mensagem anterior, que ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Então pode acontecer coisas do tipo: você encontrar gente que não quer saber de Deus, mas está cheio de bênção material. E você pode encontrar gente que sofre nesse mundo, doença, dificuldade, vive apertadinho na ponta do lápis, mas que se alegra porque tem certeza de que seus pecados foram perdoados mediante Jesus Cristo. Com todas as vantagens que o primeiro grupo oferece, eu prefiro o segundo, porque nesse primeiro grupo, essas bênçãos elas se limitam a esse mundo e vai terminar um dia. Nós vivemos o quê? 80 anos, 85? Acho que mais. Aqui nessa igreja tem gente perto dos 100, né? Então, mas essas bênçãos elas vão durar esse tempo aí. As bênçãos espirituais que advêm da graça especial, elas vão durar, elas têm efeito eterno. Eternidade é fora. Perdão de pecados, justificação, ser aceito por Deus, perdoado por Deus, isso de fato não tem preço. Esses privilégios, em segundo lugar, eles são dados em Cristo Jesus. Quando nós lemos de 3 a 6, que foi o tema da mensagem anterior, percebemos que Paulo o tempo todo está dizendo que Deus fez isso em Cristo, Deus nos deu isso em Cristo, Ele permitiu isso por Cristo Jesus. Tudo que nós temos é mediante Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa da sua ressurreição, nós podemos ser abençoados com estas bênçãos especiais relacionadas com a salvação. Terceira coisa, estas bênçãos, elas são dadas gratuitamente. Tudo isso que eu falei, escolha, predestinação, salvação, redenção, perdão de pecados, isso não foi dado para nós e não nos é dado com base em qualquer mérito que nós tenhamos ou previsto por Deus, mas pela graça soberana de Deus, pelo seu amor incondicional, soberano e eletivo, que nos foi dado antes da fundação do mundo. E quarta coisa, estas bênçãos, elas são dadas para a glória de Deus. A passagem 3 vezes
A passagem de 3 a 14, que trata desse plano, 3 vezes ela diz que Deus fez tudo isso. Verso 6, para louvor da glória da sua graça. Verso 12, para louvor da sua glória. Verso 14, em louvor da sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus.